Após a parábola do semeador, o Senhor Jesus formula uma outra parábola, e até podemos dizer de um modo bem-humorado, ensinando de um modo bem-humorado. É a parábola da candeia ou da lamparina. Vamos ver o texto, Marcos 4, 21 a 23. Também lhes disse: Vem, porventura, a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes que seja colocada no velador? Pois nada está oculto senão para ser manifesto, e nada está escondido senão para ser revelado. E aí, novamente, ele fala: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Portanto, entenda. Jesus estava falando de uma necessidade básica que todos podiam entender, todos podiam compreender, a necessidade de iluminação. De iluminação numa casa, fosse uma casa rica ou fosse uma casa pobre, casas pequenas, a iluminação noturna é indispensável, sempre é indispensável. E ele diz assim: se a luz é necessária, o que a gente faz quando tem uma lamparina, quando tem uma candeia? Coloca lá embaixo da cama ou coloca no lugar, no velador, que é para iluminar o ambiente? Vejam, ele está fazendo até uma graça aí. Você colocaria, estava perguntando, você colocaria uma lamparina embaixo da cama? Para que serve? Mas, irmãos, o que é isso aqui, né? Pois o verso seguinte diz assim: pois nada está oculto senão para ser manifesto, e nada se faz escondido senão para ser revelado. Isso quer dizer, vai ser iluminado, vai esclarecer. Cristo aparece aqui como portador da luz da verdade, para dissipar as trevas da mente dos homens quanto a Deus e o reino dos céus. A luz da verdade não é para ser posta embaixo da cama. A luz da verdade é para iluminar o ambiente. Não há mistério ou segredo importante para a salvação que seja oculto ou escondido para os que escutam com atenção. Diz assim: de nada se faz escondido, senão para ser revelado. O Senhor Jesus estava falando, o plano de salvação é para ser revelado. Mas para quem é que vai ser revelado? Para aqueles que escutam com atenção. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça com atenção. Em seguida, o Senhor Jesus fala sobre a parábola do padrão de medida. Marcos 4, 24 e 25. Então lhes disse: atentai no que ouvis, com a medida que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Pois ao que tem, se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Epa! O que temos aqui? O Senhor Jesus está falando: olha, como você vai medir, você vai ser também medido. E aqueles que têm, vai ser dado mais. O que é isso, irmãos? O Senhor Jesus também falou essa parábola, também está relatada lá em Mateus 7, no Sermão do Monte, no Sermão da Montanha. E se aplica no sentido de não julgar aos outros. Não julguem aos outros, porque na maneira que você vai julgar os outros, você também vai ser julgado. E vai ser julgado de uma maneira ainda mais intensa. Mas a lição, irmão, salienta um outro sentido dessa parábola, que é o sentido de estar aberto pela fé a receber a luz do Evangelho. Se você estiver aberto para o Evangelho, você vai receber em mais luz. Se você deixar a luz do Evangelho entrar, você vai ser premiado com mais luz. Entretanto, irmãos, a parábola também diz assim: aos que não têm, até o que têm lhe será tirado. O que quer dizer isso, irmãos? Se você rejeitar a luz, se alguém rejeitar a luz, fará com que até a pouca luz que tenha seja retirada. A bênção, irmãos, de aceitar o Evangelho, e a maldição também de não aceitá-lo. A pouca luz até lhe será tirada. Portanto, nós devemos permitir que a nossa luz seja aumentada. Nós devemos agir de uma maneira que a nossa luz, a luz do Evangelho, que se reflete em nós, seja aumentada. Como é que nós fazemos isso, irmãos? Nós devemos mostrar através das nossas atitudes, através do nosso comportamento, que nós podemos receber mais luz. E aí o Senhor Jesus diz assim: lhe será dado.
pois ao que tem se lhe dará. É essa a proposta do Senhor Jesus que está nessa parábola. Se alguém estiver aberto à luz, receberá ainda mais, mas se rejeitar a luz, até o que tinham antes será tirado. E eu quero pedir a Deus, irmãos, que Ele nos dê força, que Ele nos dê ânimo, para que a nossa luz seja aumentada, para que a gente possa receber mais luz, e não que seja tirada. Pobre de nós, irmãos, se a pouca luz que tivemos, ou a luz que tivemos, seja ainda tirada. Nós queremos que a luz do Espírito Santo seja acrescentada na nossa experiência espiritual, seja acrescentada na nossa vida, seja acrescentada nas nossas atitudes, no nosso comportamento. E dessa forma, então, irmãos, nós vamos estar abertos pela fé a recebermos mais luz e mais luz. É esse o plano de Deus. É por isso que tem essa parábola, a parábola da medida. O Senhor quer nos medir, e ao medir a cada um de nós, ver que nós merecemos ainda mais luz, e dessa forma nos dará mais luz. Deus esteja com cada um de nós e que estejamos num processo de acréscimo de luz a cada dia.